48. As gravuras. Fim de fevereiro, início de março de 1816. O senhor mudou. Fiquei impressionado ao vê-lo. Mudei? O senhor me surpreende. Talvez esteja um pouco mais magro, mas não me dei conta de alguma outra mudança. Não. Transparece em seu rosto, em seu jeito, em alguma coisa. Strange sorriu, ou melhor, crispou o rosto, o que Sir Walter interpretou como um sorriso. Sir Walter não conseguia de fato se lembrar de como era o sorriso dele. É a roupa preta, disse Strange. Pareço sobras de um funeral. Condenado a perambular pela cidade, assustando as pessoas, fazendo-as pensar em sua própria mortalidade. Estavam em Bedford Coffee House, em Covent Garden, escolhido por Sir Walter por ser o lugar onde muitas vezes ficaram ligeiramente embriagados no passado e que, portanto, poderia animar Strange, mas numa noite como essa até mesmo o Bedford carecia de animação. Lá fora uma ventania ameaçadora e fria jogava as pessoas de um lado para o outro e lançava uma chuva copiosa e ameaçadora sobre seus olhos. Ali dentro, os salões repletos de cavalheiros desanimados e molhados produziam uma espécie de nevoeiro sombrio e familiar, que os garçons procuravam dispersar, lançando doses extras de pás de carvão na lareira e fazendo os cavalheiros beberem mais copos de vinho quente, condimentado. Assim que entrou no salão, Sir Walter deparou com Strange a escrever freneticamente num caderninho. Com um sinal de cabeça indicou o caderno e disse: Então, o senhor desistiu da magia? Strange riu. Sir Walter escondeu o riso como negativa. Sir Walter entendeu o riso como negativa, com o que ficou satisfeito, pois tinha em alta estima um homem com uma profissão e acreditava que uma ocupação estável e útil era capaz de curar muitas coisas que outros remédios não eram. Entretanto, não apreciou muita risada, uma exclamação amarga e dura que, de Strange, ele jamais ouviria. É que o senhor disse, começou. Ah, eu disse uma infinidade de coisas. Todo tipo de ideias curiosas passaram pela minha cabeça. Excesso de pensar pode acarretar um bom acesso de loucura, assim como o excesso de qualquer outra coisa. Para falar a verdade, fiquei fora de mim por algum tempo. Para falar a verdade, estive algum tempo desvairado, mas agora tudo passou. Como vê? Para falar a verdade, porém, Sir Walter não conseguia vê-lo. Não era o suficiente afirmar que Strange mudara, em certo sentido, continuava igual. Sorria com a mesma frequência de antes, embora não fosse exatamente o mesmo sorriso. Expressava-se no mesmo tom superficial e irônico de sempre, dando ao mesmo tempo a impressão de que mal prestava atenção às próprias palavras. Suas palavras e seu rosto eram como seus amigos se lembravam, com uma diferença. O homem que as pronunciava parecia representar um papel, enquanto seus pensamentos e seu coração estavam em outro lugar. Ele fitava a todos por trás de um sorriso sarcástico e ninguém sabia o que ele pensava. Parecia-se com um mago mais do que antes. Era algo curioso e ninguém sabia o sentido disso, mas de certa forma, ele agora se assemelhava mais com Norrell. Usava um anel de luto no anular da mão esquerda que continha uma fina mecha de cabelo castanho, e Sir Walter percebeu que ele o tocava continuamente, girando-o no dedo. Pediram um bom jantar, que consistia em tartaruga, 3 ou 4 bifes, um molho feito da gordura de um ganso novo, lampreias, filetes de ostras e uma pequena salada de beterraba. Alegra-me ter voltado, disse Strange. Agora que estou aqui, pretendo causar o máximo de danos possível. Norrell fez tudo do seu jeito por muito tempo. Ele já fica martirizado toda vez que menciona seu livro. Vive perguntando às pessoas se estão a par do conteúdo. Ah, mas o livro é só o começo, e ademais faltam meses para que fique pronto. Teremos um novo periódico. Murray quer lançá-lo o quanto antes. Evidentemente será uma obra muitíssimo superior. Deverá se chamar O Famulus, 111ª nota, e se destina a divulgar os meus pontos de vista sobre magia.
e são muito diferentes dos pontos de vista de Norrell. Mas é claro, minha ideia principal é examinar o assunto de forma racional, sem quaisquer das aparições, sem quaisquer das restrições e limitações que Norrell lhe impõe. Estou seguro de que essa revisão abrirá rapidamente novos caminhos que merecem ser explorados, porque quando se reflete sobre o assunto, o que significa afinal a nossa chamada restauração da magia inglesa, o que Norrell realizou de fato, uma certa trama de ilusões com nuvens, chuva, fumaça, etc. As coisas mais fáceis do mundo de realizar, conferir vida e fala a objetos inanimados. Bem, admito que isso é de um requinte extremo. Enviar tempestades e mau tempo aos inimigos. Não posso deixar de registrar o quão simples é a magia que envolve o clima. O que mais? Invocar visões? Bem, seria impressionante se um de nós conseguisse fazê-lo com alguma habilidade, mas não conseguimos. Agora, compare a lamentável avaliação da magia dos áureos. Eles persuadiram aglomerados de sicômoros e carvalhos a se unirem a eles contra inimigos. Das flores produziram esposas e criados para si mesmos, transformaram-se em camundongos, raposas, árvores, rios, etc. Fizeram navios de teia de aranha, casas de roseira. Sim, sim, interrompeu Sir Walter. Eu entendo que esteja impaciente por experimentar todos esses tipos de magia, mas embora não me agrade muito dizê-lo, parece-me que Norrell tem razão. Nem todos esses tipos de magia nos convêm nos dias de hoje. Alterar formas era adequado no passado, concordo que torna mais interessante uma história, mas por certo Strange não deseja praticar uma magia como essa, deseja? Um cavalheiro não pode mudar sua própria forma. Um cavalheiro desdenha parecer outra coisa que não ele mesmo. O senhor jamais desejaria aparecer na qualidade de um pasteleiro ou de um acendedor de lampião? Strange riu. Pois então, disse Sir Walter. Pense em como seria ainda pior um cão ou um porco. 112ª nota. O senhor escolhe intencionalmente exemplos inferiores. Leão, então? Gostaria de ser um leão? Positivamente, talvez. Provavelmente, não. Não se trata disso, porém. Concordo que a alteração de formas é um tipo de magia que exige manipulação delicada, mas isso não quer dizer que não existe uma aplicação útil para ela. Pergunte ao Duque de Wellington se ele não teria gostado de poder transformar seus oficiais exploradores em raposas ou camundongos para infiltrá-los nos acampamentos franceses. Asseguro-lhe que sua graça não se mostraria tão escrupuloso. Não creio que o senhor teria persuadido Colquhoun Grant a se transformar numa raposa. 113ª nota. Grant não se importaria de ser uma raposa, desde que pudesse ser uma raposa de uniforme. Não, não. Precisamos passar a concentrar a atenção nos áureos. Muito mais energia deve ser aplicada ao estudo da vida e da magia de John Glass. E quanto a nós, está aí algo que o senhor não deve fazer. Nem pense nisso. Do que está falando? Falo a sério, Strange. Nada tenho contra os áureos de modo geral. Com efeito, no todo, penso que o senhor está certo. Os ingleses têm grande orgulho da história antiga da magia, de God Bless, Stokesay, Pale e os demais. Não gostam de ler nos jornais que Norrell menospreza as realizações deles, mas o senhor está sujeito a cair em erro oposto. Muita conversa sobre outros reis porá o governo nervoso. Principalmente porque estamos sujeitos a serem invadidos pelos Johanitas a qualquer momento. Johanitas? Quem são eles? O quê? Meu Deus, Strange. Nunca passa os olhos no jornal? Strange pareceu um tanto embaraçado. Meus estudos me tomam boa parte do tempo. Todo o meu tempo, na verdade. E ademais, sabe, no último mês posso alegar distrações de toda a natureza. Mas não me refiro a ocorrências do mês passado. Há 4 anos existem Johanitas no condado do norte. Sim, mas quem são eles? São artesãos que invadem moinhos na calada da noite e destroem propriedades. Incendiam casas dos donos das fábricas, realizam reuniões nocivas, incitando as pessoas comuns a tumultos, saqueiam feiras livres. 114ª nota. Destruidores de máquinas? Sim, sim, me lembro agora. É que o senhor me induziu a erro com esse nome estranho, mas o que destruidores de máquinas têm a ver com o Rei Corvo? Muitos deles são, ou melhor, afirmam ser seus seguidores.
E então o corvo em voo em todas as paredes onde uma propriedade é destruída. Os capitães portam cartas de incumbência dando a entender que são de Jonas Glass e dizem que ele aparecerá em breve para restaurar o reino em Newcastle. E o governo acredita neles? Perguntou Strange, boquiaberto. Claro que não. Não somos ridículos a esse ponto. Tememos, sim, algo bem mais rotineiro. Em suma, uma revolução. A bandeira de Jonas Glass se agita em toda parte no norte de Nottingham, a Newcastle. Evidentemente, temos nossos espiões e informantes que nos relatam o que fazem e pensam esses indivíduos. Ah, não digo que todos acreditem no retorno de Jonas Glass. A maioria é tão racional como o senhor ou eu, mas estão cientes da força de seu nome entre as pessoas comuns. Rowler Fisher Drake, representante de Hampshire no parlamento, apresentou um projeto de lei propondo a ilegabilidade de se invocar um corvo em voo, mas não podemos proibir as pessoas de agitar bandeiras, a bandeira de seu rei legítimo. 115ª nota. Sir Walter suspirou e cutucou com o garfo um bife no prato. Em outros países, acrescentou, há histórias de reis prontos para retomar em épocas de grande necessidade. Só na Inglaterra isso está na Constituição. Strange brandiu o garfo com impaciência na direção do ministro. Mas tudo isso é política, nada tem a ver comigo. Não vamos reivindicar o restabelecimento do direito de Jonas Glass. Meu único desejo é examinar de maneira calma e racional suas realizações como mago. Como poderemos restaurar a magia inglesa antes de entendermos o que deve ser restaurado? Então estude os magos áureos. Deixe Jonas Glass na obscuridade em que Norrell o colocou. Strange meneou a cabeça e comentou. Norrell indispôs os senhores contra Jonas Glass, enfeitiçou todos. Comeram em silêncio por algum tempo e depois Strange disse. Já lhe contei que há um retrato dele no castelo de Windsor. Retrato de quem? De Jonas Glass. Uma cena imaginária pintada na parede de um dos salões nobres por um pintor italiano. Mostra Eduardo III e Jonas Glass, o rei guerreiro e o rei mago sentados lado a lado. Faz quase 400 anos desde que Jonas Glass saiu da Inglaterra e os ingleses ainda não se decidiram se o adoram ou o odeiam. Ah! Exclamou Sir Walter. No norte sabem exatamente o que pensar dele. Se pudessem, trocariam o governo de Westminster pelo governo dele amanhã. 116ª nota. Mais ou menos uma semana depois foi lançada a primeira edição de O Famulus, e devido à natureza sensacional de um dos artigos, a tiragem se esgotou em 2 dias. Mr. Murray, que logo publicaria o primeiro volume de História e Prática da Magia Inglesa de Strange, encheu-se da alegre expectativa de alcançar grandes lucros. O artigo que tanto entusiasmou o público era uma descrição de como magos podem invocar os mortos com o propósito de obter deles informações úteis. Tal assunto escandaloso, mas extremamente interessante, causou tamanha comoção que várias damas jovens desmaiavam só em tomar conhecimento de que havia um exemplar de O Famulus em sua casa. 117ª nota. Ninguém imaginou que Mr. Norrell aprovaria uma publicação como essa. Por isso, todos que antipatizavam com ele tiveram um prazer especial em comprar um exemplar. Na Praça Hanover, Mr. Lascelles lia em voz alta para Mr. Norrell. Onde o mago é deficiente em habilidade e conhecimento, e isso inclui todos os magos modernos, tendo o nosso gênio nacional em tais assuntos decaído lamentavelmente em comparação a seus tempos passados, seria mais aconselhável invocar o espírito de alguém que foi na vida um mago ou ao menos teve algum talento para a arte, pois, se estamos seguros do caminho, é melhor convocar alguém de posse de um pouco de conhecimento que esteja capacitado, por assim dizer, para nos encontrar a meio caminho. Ele arruinará tudo! Exclamou Norrell com uma irritação descontrolada. Está resolvido a me destruir? É de certo enervante, observou Lascelles com toda a calma do mundo.
E depois de jurar a Sir Walter que tinha abandonado a magia quando a esposa morreu? Ah, nós todos podemos morrer. Metade de Londres pode ser arrasada, mas Strange jamais deixará de praticar magia. Está além dele. É um mago rematado para se dispor a parar. E a magia que fará é maligna. E não sei como impedi-lo. Por favor, acalme-se, Mr. Norrell, disse Lascelles. Estou certo de que algo logo lhe correrá. Quando o livro será publicado? De acordo com os anúncios de Murray, o primeiro volume sairá em agosto. O primeiro volume? Sim, não sabia? Será uma obra em 3 volumes. O primeiro apresentará ao público a história completa da magia inglesa. O segundo oferece um entendimento preciso da natureza da magia e o terceiro fornece os fundamentos para a prática futura. Mr. Norrell resmungou em voz alta, baixou a cabeça e escondeu o rosto nas mãos. Claro que, disse Lascelles, pensativo, mesmo malicioso como o texto sem dúvida será, o que considero ainda mais alarmante são as gravuras. Gravuras? Exclamou Mr. Norrell, horrorizado. Que gravuras? Respondeu Lascelles. Strange descobriu um certo imigrante que estudou com os melhores mestres da Itália, França e Espanha, e está pagando uma soma de dinheiro excessiva para que ele faça as gravuras. Mas do que elas tratam? Qual é o assunto? Qual? Replicou Lascelles com um bocejo. Não tenho a menor ideia. Tornou a pegar o Famulus e pôs-se a lê-lo em silêncio. Mr. Norrell perdeu-se em pensamentos durante algum tempo, roendo as unhas dos dedos. Dali a pouco tocou o sino e mandou chamar Tildermas. No leste da cidade de Londres fica o subúrbio de Spitalfields, famoso por ser um lugar onde se confeccionam excelentes tecidos de seda. Não existe nem jamais existirá seda de tão boa qualidade produzida em qualquer outro lugar da Inglaterra que não Spitalfields. No passado, casas boas foram construídas para acomodar negociantes, tecelões, mestres e tintureiros de seda que prosperavam com o comércio, mas quando a seda produzida nos sótãos dos tecelões de hoje Mas, conquanto a seda produzida nos sótãos dos tecelões de hoje seja em tudo tão extraordinária como sempre foi, Spitalfields em si mesmo está bastante decadente. As casas tornaram-se sujas e miseráveis. Os negociantes ricos se mudaram para Islington, Clerkenwell, e caso sejam realmente ricos, para a paróquia de Marylebone, no oeste. Hoje, o subúrbio de Spitalfields é habitado por gente humilde e pobre, assolada por rapazotes, ladrões e outros inimigos da paz dos cidadãos. Num dia muito sombrio em que uma chuva fria e cinzenta caía nas ruas sujas, fazendo poças na lama, uma carruagem seguiu pela rua Elder, em Spitalfields, e deteve-se em frente a uma casa elegante e alta. O cocheiro e o lacaio que estavam na carruagem trajavam luto. O lacaio saltou da boleia, abriu um guarda-chuva preto e abriu a porta para Jonathan Strange sair. Strange demorou-se um pouco na calçada a fim de ajustar as luvas pretas e olhar de um lado para o outro da rua Elder, afora dois cães vira-latas que escavavam com diligência um monte de lixo. A rua estava vazia. Entretanto, continuou a olhar em volta, até que seus olhos foram atraídos por uma entrada no outro lado da rua. Era uma entrada comum, a do depósito de um mercador ou coisa assim. 3 degraus gastos levavam a uma sólida porta preta de construção respeitável, coroada por um enorme frontão triangular saliente. A porta estava forrada de cartazes e avisos informando que em tal e tal dia e em tal e tal taberna toda a propriedade de Mr. Fulano, falido, estaria à venda. George, disse Strange ao lacaio que segurava o guarda-chuva, o senhor desenha? Como disse, senhor? Alguma vez aprendeu a desenhar? Entende os princípios do desenho, planos de fundo, projeções, perspectiva, esse tipo de coisa? Eu, senhor? Não, senhor. É uma pena. Fez parte de minha instrução. Eu poderia lhe desenhar uma paisagem ou um retrato bastante competente e bastante desinteressante, tal qual as produções de qualquer outro amador, bem treinado. Sua falecida patroa não tinha nenhuma das qualidades dos caríssimos professores de desenho que eu tive. Porém,
Creio, seu talento era maior. As aquarelas que pintou de adultos e crianças horrorizariam um mestre do desenho moderno. Ele jogaria as figuras duras em excesso e as cores muito brilhantes, mas Mrs. Strange tinha o dom de capturar expressões de rosto e corpo, de encontrar encanto e agudeza nas situações mais comuns. Há em seus quadros algo ao mesmo tempo vívido e bonito que... Interrompeu-se e calou por um momento. Mas o que eu dizia? Ah, sim. O desenho ensina o sempre útil hábito da observação atenta. Aquela entrada, por exemplo, o lacaio olhou para a entrada. Hoje está um dia frio, escuro, chuvoso. Há pouca luz e, portanto, nenhuma sombra. Deveríamos esperar que o interior daquela entrada estivesse mal iluminado e sombrio, que não houvesse aquela sombra. Refiro-me à sombra acentuada que vai da esquerda para a direita, deixando as escuras do lado esquerdo da estrada. Deixando as escuras do lado esquerdo da entrada. E creio estar certo ao dizer que, mesmo que fosse um dia claro de sol, uma sombra incidiria na direção oposta. Não, aquela sombra é uma raridade. Não é algo próprio da natureza. O lacaio olhou para o cocheiro em busca de ajuda, mas este, decidido a não se envolver, fitou a distância. Entendo, senhor, disse o lacaio. Strange continuou a observar a entrada com a mesma expressão de interesse pensativo. A seguir, chamou. Childermas, é o senhor? Por um instante nada ocorreu, mas depois a sombra escura que Strange tanto objetara se mexeu. Saiu da entrada como um lençol molhado que se puxa de uma cama, e ao fazê-lo, modificou-se, encolheu-se, alterou-se e se transformou num homem, John Childermas. Childermas sorriu seu sorriso irônico. Bem, não esperava permanecer escondido do senhor por muito tempo. Strange respondeu com desdém. Ter esperado pelo senhor há uma semana ou mais. Por onde andou? Só ontem meu patrão me enviou. E como vai, seu patrão? Ah, muito mal, senhor. Muito mal. Vive atormentado por resfriados e dores de cabeça, tremores dos membros. Todos os seus sintomas habituais de quando alguém o aborrece. E ninguém o aborrece mais do que o senhor. Alegra-me saber. A propósito, senhor, preciso lhe dizer, tenho um dinheiro para o senhor na Praça Hanover. Seus honorários do Ministério do Tesouro e da Marinha referente ao último trimestre de 1814. Strange arregalou os olhos, surpreso. E, e Norrell tenciona realmente me dar a parte que me cabe? Imaginei que esse dinheiro estivesse perdido para sempre. Childermas riu. Mr. Norrell nada sabe a respeito. Devo trazer o dinheiro esta noite? De certo. Não estarei em casa, mas entregue a Jeremy. Diga-me, Childermas, estou curioso. Mr. Norrell sabe que o senhor anda por aí se fazendo invisível e se transformando em sombra? Ah, adquiri um pouco de habilidade aqui e acolá. Sirvo Mr. Norrell há 26 anos. Eu seria um sujeito muito tolo se não tivesse aprendido alguma coisa. Sim, claro. Mas não foi isso que perguntei. Norrell sabe? Não, senhor. Desconfia, mas prefere não saber. Um mago que passa a vida numa sala repleta de livros precisa de alguém que circule por ele no mundo. Há limites para o que se pode descobrir numa bacia de prata cheia d'água. O senhor sabe disso. Bem, vamos, homem. Veja o que foi enviado para ver. O aspecto da casa era de negligência e de quase abandono. As janelas e a pintura estavam muito encardidas e as venezianas recolhidas. Strange e Childermas esperaram na calçada enquanto o lacaio batia a porta. Strange estava debaixo do guarda-chuva e Childermas indiferente à chuva que caía sobre ele. Nada aconteceu durante algum tempo. Depois algo fez o lacaio olhar para o terreno mais abaixo e ele começou a conversar com alguém que ninguém conseguia ver. Quem quer que fosse a pessoa, o lacaio de Strange não a tinha em alta conta. Sua cara fechada, seu jeito de ficar com as mãos na cintura, a maneira de admoestá-la, tudo revelava uma severa impaciência. Depois de algum tempo, a porta foi aberta por uma criada muito pequena, muito suja e muito assustada. Jonathan Strange, Childermas e o lacaio entraram e, ao fazerem-no, baixaram um olhar para fitá-la. Ela, pobrezinha, ficou apavorada por ser observada por tantas pessoas altas e de aspecto importante.
Strange não se deu ao trabalho de pedir à criada miúda que fosse anunciá-lo, pois parecia improvável que conseguissem persuadi-la a fazê-lo. Em vez disso, ordenando que Gildermez o seguisse, Strange subiu a escada e entrou direto em um dos cômodos. Lá, na luz obscura gerada por muitas velas que irradiam uma espécie de nevoeiro, pois a casa dava a impressão de produzir seu próprio clima, encontraram o gravador M. Minervois e seu assistente M. Foucarquier. Fou Lá, na luz obscura gerada por muitas velas que ardiam numa espécie de nevoeiro, pois a casa dava a impressão de produzir seu próprio clima, encontraram o gravador M. Minervois e seu assistente M. Forcalquier. M. Minervois não era um homem alto. Era de complexão franzina, tinha cabelo comprido tão fino, escuro, lustroso e sedoso como uma madeixa de seda marrom. Roçava-lhe os ombros e caía-lhe no rosto toda vez que se debruçava sobre o trabalho, o que ocorria quase o tempo inteiro. Também seus olhos eram notáveis, grandes, suaves e castanhos, sugerindo origens sulistas. A fisionomia de M. Forcalquier formava um surpreendente contraste com a extrema beleza do patrão. Tinha um rosto ossudo e olhos encovados, a cabeça raspada, coberta de pelos claros. Entretanto, apesar do aspecto cadavérico, quase esquelético, tinha um temperamento muitíssimo cortês. Embora fossem refugiados da França, a distinção entre um refugiado e um inimigo era demasiado sutil para a gente de Spitalfields. M. Minervois e M. Forcalquier eram considerados espiões franceses. Sofriam bastante por causa dessa injusta reputação. Bandos de garotos e garotas de Spitalfields tinham como diversão predileta de seus feriados atocaiar os dois franceses, espancá-los e fazê-los rolar na terra. Um artigo especialmente abundante em Spitalfields. Em outros dias, os vizinhos dos franceses descarregavam seus sentimentos contra eles por meio de hostilidades e vaias, e recusando-se a lhes vender qualquer coisa que quisessem ou de que necessitassem. Strange fora de algum auxílio ao atuar como mediador entre M. Minervois e seu senhorio, ao expor argumentos para que este entendesse mais o caráter e a situação de M. Minervois e ao enviar Jeremy Jones para todas as tabernas da vizinhança a fim de beber gin e entabular conversa com os nativos do lugar, e de tornar conhecido que os franceses eram protegidos de um dos dois magos ingleses, e, disse Strange, erguendo um dedo para Jeremy ao instruí-lo, se responderem que Norrell é o maior dos dois, ignore, mas diga-lhes que minha paciência é mais curta e que sou bem mais sensível ao desrespeito para com meus amigos. M. Minervois e M. Forcalquier ficaram gratos a Strange pelo esforço, mas dadas as péssimas circunstâncias, concluíram que o melhor amigo que tinham era o conhaque, ingerido com rigorosa regularidade ao longo de todos os dias. Encerravam-se na casa da Rua Elder. As persianas mantinham-se fechadas dia e noite contra a inhospitalidade de Spitalfields. Viviam e trabalhavam à luz de velas e havia muito tinham rompido relações com os relógios. Surpreenderam-se ao ver Strange e Childermans uma vez que pensavam estar no meio da noite. Tinham uma criada, a jovem órfã miúda e de olhos arregalados, que não os entendia, que sentia muito medo deles, e cujo nome eles desconheciam, mas de um jeito altivo e negligente. Os dois homens eram gentis para com ela e lhe deram um quartinho com um colchão de penas e lençóis, de forma que ela julgava a casa sombria um verdadeiro paraíso. Sua principal tarefa era lhes comprar comida, conhaque e ópio, que dividiam com ela, guardando o conhaque e o ópio para si mesmos, mas dando-lhe grande parte dos alimentos. Ela também buscava água que esquentava para eles tomarem banho e fazerem a barba, pois ambos eram bastante vaidosos. Eram, porém, indiferentes à sujeira e à ordem da casa, o que vinha a propósito, pois a pequena órfã sabia cuidar de uma casa tanto quanto sabia hebraico antigo.
Folhas de papel grosso espalhavam-se por todos os tapetes manchados de tinta. Pratos de peltre continham cascas velhas de queijo e potes continham penas e pedaços de pão. Havia um maço de aipo que convivera por muito tempo e com muita promiscuidade com os carvões para que pudesse estar com boa saúde. Vinham-se Viam-se gravuras e desenhos presos com alfinete em todas as partes do apainelamento e do papel de parede encardido e escuro. Um de Strange era particularmente bom. Nos fundos da casa, num quintalzinho enfarruscado, havia uma macieira que já fora uma árvore de campo. Até a Londres cinzenta chega a engolir todas as suas aprazíveis vizinhas verdejantes. Certa vez, num acesso de zelo, uma pessoa desconhecida que morava na casa colheu todas as maçãs da árvore e as depositou no parapeito de todas as janelas, onde ali permaneceram por vários anos, tornando-se primeiro maçãs velhas, depois cadáveres de maçãs entumecidos e finalmente meros fantasmas de maçãs. Havia um odor bastante distinto no lugar, uma combinação de tinta, papel, carvão mineral, conhaque, ópio, maçãs podres, velas, café, tudo mesclado com um perfume singular exalado por dois homens que trabalham dia e noite num espaço assaz confinado e que nunca, em circunstância alguma, podem ser induzidos a abrir uma janela. A verdade era que Minervois e Forcalquier com frequência se esqueciam de que existiam lugares como Spitalfields ou França na face da terra. Viviam dias e dias no pequeno universo das gravuras do livro de Strange, e estas eram realmente estranhas. Mostravam longos corredores construídos mais de sombras que de outra coisa. Aberturas escuras nas paredes sugeriam outros corredores, de forma que as gravuras aparentavam ser do interior de um labirinto ou algo assim. Algumas mostravam degraus largos que levavam até canais subterrâneos escuros. Havia desenhos de uma vasta charaneca escura atravessada por uma estrada sinuosa e tristonha. O observador tinha a impressão de olhar para esse cenário de uma grande altitude, além, muito além, e à frente dessa entrada havia uma sombra, não mais que um arranhão na pálida superfície da estrada, mas demasiado distante para se poder dizer que era de um homem, de uma mulher ou de uma criança, ou mesmo de um ser humano. De algum modo, porém, sua aparição naquele espaço vazio era inquietante. Uma gravura mostrava uma ponte solitária que se estendia por um vazio imenso e nevoado, talvez o próprio céu, embora a ponte fosse construída com as mesmas pedras maciças dos corredores e canais. Em cada lado, escadas minúsculas desciam serpenteantes, aferradas às enormes colunas da ponte. As escadas tinham um aspecto frágil, construídas com muito menos habilidade do que a ponte, mas havia inúmeras delas serpeando para baixo através das nuvens. Só Deus sabe até onde. Strange se debruçou sobre essas coisas com uma concentração que rivalizava com a do próprio Minervois a objetar, criticar e propor. Strange e os dois gravadores conversaram em francês, mas, para surpresa de Strange, Childermas entendeu perfeitamente e até fez uma ou duas perguntas a Minervois na língua dele. Childermas, contudo, falava um francês com um sotaque tão forte de nativo do condado de York que Minervois não entendeu e perguntou a Strange se Childermas era holandês. É claro, comentou Strange para Childermas, que eles tornam essas cenas muito românticas, parecidas com as obras de Palladio e Piranesi. É claro, comentou Strange para Childermas, que eles tornaram essas cenas muito românticas, parecidas com as obras de Palladio e Piranesi. Entretanto, não podem evitá-lo, é a formação deles. Sabe, não se pode fugir da sua formação. Na qualidade de mago, jamais serei completamente Strange, ou ao menos não apenas Strange. Tenho muito de Norrell. Então, foi isso que o viu nas estradas do rei? Indagou Childermas. Sim. E que país a ponte atravessa? Strange olhou para Childermas com ironia. Não sei, mago.
qual é a sua opinião? Childermas encolheu os ombros. Imagino que seja o Reino Encantado. Talvez. Mas começo a crer que o que chamamos de Reino Encantado provavelmente sejam vários países. Poderíamos também chamá-lo de outro lugar, e o significado seria o mesmo. Esses lugares ficariam longe? Não muito. Fui de Covent Garden para lá e vi todos eles no período de 1 hora e meia. Foi difícil a magia? Não, na verdade não. E me dirá o que foi? Com muito boa vontade. É necessário um encantamento de revelação. Usei Doncaster e outro de dissolução para desfazer a superfície do espelho. Há encantamentos de dissolução sem conta nos livros que li, mas, no meu entender, são absolutamente inúteis, por isso me vi obrigado a criar o meu. Posso anotá-lo para o senhor se quiser. Por fim, é necessário pôr esses dois encantamentos dentro de um encantamento abrangente de procura de caminho. Isso é importante, pois do contrário eu não vejo como poderia jamais retornar. Strange fez uma pausa e fitou Childermas. Está me entendendo? Perfeitamente, senhor. Ótimo. Depois de uma pausa breve, Strange disse: Já não é hora, Childermas, de deixar de servir Norrell e ficar comigo? Não há mais necessidade dessa tolice de ser criado. O senhor seria simplesmente meu discípulo e meu assistente. Childermas riu. Obrigado, senhor. Obrigado, mas ainda não. Mr. Norrell e eu ainda temos nossas pendências, e ademais acho que eu seria um péssimo discípulo, pior do que o senhor. Strange riu. Strange, sorrindo, refletiu um pouco. É uma boa resposta, disse afinal, mas receio que, não obstante, não acredito. Mas receio que, não obstante, não acredito que o senhor apoie realmente a posição de Mr. Norrell. É uma boa resposta, disse afinal, mas receio que, não obstante, não acredito que o senhor apoie realmente a posição de Mr. Norrell. O único mago na Inglaterra? Uma única opinião sobre magia? O senhor não concorda com isso, concorda? Existe, ao menos, tanta oposição em seu caráter como no meu. Por que não fazer oposição junto comigo? Mas, nesse caso, seria obrigado a concordar com o senhor, não seria? Não sei como o senhor e Norrell terminarão. Perguntei as minhas cartas, mas a resposta parecia oscilar de um lado e de outro. O que está por vir é por demais complexo para que as cartas expliquem com clareza e não encontro a pergunta certa para fazer a elas. Digo-lhe o que vou fazer. Eu lhe farei uma promessa. Se o senhor perder e Mr. Norrell vencer, então deixarei de servir a ele. Defenderei sua causa, opor-me-ei a ele com todas as forças e encontrarei argumentos para exasperá-lo. E então, ainda haverá 2 magos na Inglaterra e 2 opiniões sobre magia. Mas se ele perder e o senhor vencer, farei o mesmo pelo senhor. Isso basta? Strange sorriu. Sim, basta. Volte para Mr. Norrell e lhe apresente meus respeitos. Diga-lhe que espero que se sinta satisfeito com as respostas que dê ao senhor. Se ele desejar saber algo mais, estarei em casa amanhã por volta das 4 horas. Obrigado, senhor. Foi muito franco e sincero. E por que não seria? Norrell é quem gosta de guardar segredos, não sou eu. Eu nada disse ao senhor que não esteja em meu livro. Dentro de mais ou menos um mês, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças do reino poderão ler a respeito e tirar as suas próprias conclusões. Realmente não vejo o que Norrell possa fazer para impedi-lo.